Eu gosto muito quando ele vem pregar. Deus abençoe. Amém. Palavra dele. Graça e paz, irmãos. Para mim é um prazer estar aqui de volta aqui na congregação de Nova Lima. É sempre uma oportunidade diante de Deus de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Deixa eu colocar o óculos aqui, mas eu acho que aqui todo mundo me conhece, né? Eu creio que sim. Porque aqui é o seguinte, tu coloca o óculos, tira o óculos, né? Tem gente que coloca para ler, eu tiro para ler. Então é assim. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Livro de Ageu, capítulo 2. Se os irmãos lembram, nós estudamos o capítulo 1 de Ageu na última vez que eu estive aqui. Vamos dar sequência e vamos ver essa perícope de Ageu, capítulo 2, do versículo do 1 ao 9. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. E nós vamos lendo assim, alternadamente. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não há ela como nada aos vossos olhos? Olha, pois esse forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, também um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Tu és o nosso Deus de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E nós colocamos nossas vidas, todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, tudo que somos, tudo que temos, diante do Teu altar, porque é para o Teu louvor e para a Tua glória que vivemos. E queremos agora aqui, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, que possamos, ó Deus, meditar nela, aprender dela e vivê-la para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós estamos dando continuidade ao que nós falamos no capítulo 1 de Ageu. Aqui nós estamos falando no contexto da história da redenção, no contexto que Deus criou o homem, a mulher, criou este mundo. O homem caiu, mas Deus teve um propósito de redenção ao longo da história, e esse propósito vem se decorrendo. E na palavra de Deus nós vemos de Gênesis a Apocalipse essa história acontecendo, mas essa história não terminou aí, ela continua até os dias de hoje. E nesse texto especificamente, nós vemos uma situação que passa depois do cativeiro babilônico. Então nós sabemos que Judá foi levado pelo rei Nabucodonosor e passou lá 70 anos cativo na Babilônia, segundo a profecia que o próprio profeta Jeremias tinha falado, que
que passaria por 70 anos. E Daniel lembrou, o profeta Daniel lembrou, quando se aproximou a chegada ali do rei Ciro sobre a Babilônia. E realmente o rei Ciro conquistou todas aquelas terras naquela região e depois liberou como homem de Deus, escolhido por Deus, não crente, não temente a Deus, mas no sentido de que é escolhido por Deus para liberar o povo, para apoiar o povo, para voltar para a sua terra. E no cerca do ano 538 a.C., houve o primeiro retorno. E esse retorno se deu em 3 levas. Tinha conversado com vocês. A primeira leva veio com Zorobabel, essa leva que nós estamos lendo agora aqui em Ageu. Cerca de 50 mil pessoas retornou para reerguer o templo, para reconstruir o templo que tinha sido destruído pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor. A segunda leva foi com o sacerdote Esdras, nós lemos lá no livro de Esdras, para o ensino da lei, para purificar aquele povo que estava afundado no pecado babilônico. E a terceira leva foi a leva com Neemias, para a construção dos muros de Jerusalém. Mas aqui nós estamos justamente na primeira fase, onde Ageu chama o povo de Deus à santidade, a uma vida de submissão à lei do Senhor, trazendo o povo à realidade, prenunciando uma glória futura, como lemos no final do texto aqui, revelando desígnios e detalhes e eventos escatológicos que desafiam a busca de santidade do povo de Deus e produz esperança. Um pouquinho antes, logo depois que Zorobabel chegou ali na terra de Israel, eles começaram a construir o templo, a reconstruir o templo, começaram pelos alicerces, e construíram todos os alicerces durante 2 anos. Mas depois vieram as dificuldades, vieram as lamentações, e o povo de Israel parou a obra do Senhor, sem que Deus tivesse mandado parar. E por 14 anos aquela obra esteve parada. E está escrito lá no livro de Esdras 4:4, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrar os seus planos. E mais adiante nós vemos o decreto do rei Artaxerxes, que já governava o Império Medo-Persa, e mandou realmente parar a obra por decreto. Mas aqui em Ageu nós vemos Deus levantando seus líderes, novamente para a reconstrução do templo. Zorobabel como governador de Judá, aquele que é da linha real, descendente de Davi e um ascendente do próprio Cristo, que viria a nascer posteriormente, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Levantou Josué da linhagem de Levi, a linhagem dos sumos sacerdotes, e levantou o próprio profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias, que falaram com a mensagem de Deus naquela época. Ageu profetizou nesse livro durante apenas 4 meses, irmãos, e 4 profecias. A primeira profecia nós vimos na última vez que eu estive aqui, e agora estamos vendo aqui a segunda profecia, de Ageu 2, versículo 1 ao 9. Lá atrás nós vimos a desobediência do povo, e Deus tratava esse povo, este povo, não falava meu povo, falava este povo, um povo que só se preocupava com si mesmo, construindo suas casas, lembra lá? Suas casas apaineladas, preocupado com suas casas, com as suas coisas, e se esqueciam das coisas de Deus, e por isso a mão de Deus pesava sobre eles com disciplina continuada. E a mensagem do profeta chegou a: considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E aquele povo estava debaixo de disciplina, porque pararam a obra do Senhor,
pararam de construir o templo sem que tenha sido dado ordem pelo próprio Deus. Entraram no conselho dos ímpios, na trama diabólica, na vontade da carne de ficar nos prazeres mundanos, talvez, ou também no prazer de não fazer nada, na preguiça. Mas Deus chamou o povo ao arrependimento, e essa profecia foi no 1º do mês, e no dia 24 do mês, o povo começa a construir o templo. O povo começa, ele entende que Deus o chamou, e o povo atende a voz do Senhor, e o povo temeu diante do Senhor. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, do 6º mês. E assim a obra recomeçou. E aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, passa-se quase que um mês após o início das obras, quase um mês. Nós tínhamos alguns idosos lá, irmãos, idosos que viram aquele templo antigo, a glória do primeiro templo, idosos que estavam lá em Israel, antes do templo de Jerusalém ser destruído, e foram levar os cativos para o cativeiro do babilônico, e retornaram com essa leva dos 50.000 que vieram com Zorobabel. E esses senhores idosos, eles viram a glória do templo de Salomão, viram a presença de Deus, e como era conduzido os ritos e as festas no templo de Jerusalém. E eles ficaram desanimados, porque aquele segundo templo parecia uma casinha de aldeão, era uma coisa simples, uma coisa que estava começando ali incipiente, algo muito, muito inferior àquele templo de pompa, construído pelo rei Salomão, revestido de ouro, lembra lá? Quem leu lá o livro de Reis? Revestido de ouro, de prata, de pedras preciosas, um templo rico na sua aparência, e rico porque era o local da presença do Senhor ali no Santo dos Santos. E esse templo agora era um templo simples, e aqueles idosos estavam desanimados, e veio aí a segunda profecia, justamente para animar o povo. E aí tem o tema da nossa palavra de hoje, o encorajamento ao povo de Deus. No primeiro ponto desse texto, a palavra nos diz que o Deus da aliança fala que a aliança de Deus ainda está valendo. A aliança está valendo. Olha só o texto aqui, ó. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Falando para os idosos. E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? E depois, quando chega no versículo 5, ele fala assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, sê forte, eu estou convosco, sê forte, eu estou convosco, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, lá atrás, centenas de anos antes. E aqui nos traz a memória, irmão Borges, irmão Eliseu, nos traz a memória a aliança do Senhor, o pacto da graça. Porque quando Deus chama a atenção do povo de Deus para a aliança que Ele fez com esse seu povo, esse povo tem que trazer à memória a aliança, para entender o que Deus estava querendo. Continue a trabalhar, persistam, não se esmoreçam, construam o templo, porque essa é a minha vontade, diz o Senhor. A aliança de Deus não foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, propriamente dito. Essa aliança foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fizeram entre eles, com benefícios da aliança para Israel. Israel é envolvido na aliança como beneficiário, como aquele que só ganha, porque quem faz toda a obra é o Senhor. Porque nós vimos lá no início, quando Adão caiu, a primeira dispensação da aliança já falava lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a serpente, entre tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós sabemos que essa profecia se cumpre em Cristo, que pisou na cabeça da serpente. E ali já estava ministrada a graça do Senhor, a promessa do Cristo que viria, aquele o descendente da mulher que viria pisar
a cabeça da serpente. Por que eles teriam que desanimar? Eles tinham que ser fortes. Deus era com eles. Ele ia mandar o Cristo ainda viria, eles tinham que olhar para frente com fé. Depois ele também trazia à memória a aliança de Gênesis 15, quando Abraão faz um pacto com Deus, lembra lá? Gênesis 15? Deus manda Abraão matar os animais, mandar uma novilha, matar uma cabra, matar um cordeiro, parte esse cordeiro no meio, parte essa novilha no meio, dispõe metade para um lado, metade para o outro, porque era um costume da época. Os pactos entre os reis eram feitos dessa forma, eles matavam o animal, partiam no meio, os reis passavam pelo meio e falavam, se você não cumprir o pacto, fará isso que aconteceu com esses animais, fará com o rei que não cumpriu o seu pacto. Então o povo de Israel lembrava disso, lembrava porque Deus mandou Abraão fazer isso, Abraão fez, cortou os animais, só que quando ele tinha que passar com Deus ali, ele não passou. Deus colocou ele num profundo sono, está lá em Gênesis 15, e quem passou ali? Passou um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, representando o pai e o filho é que fazem o pacto para salvar o povo. Abraão não passou, Abraão dormiu num sono profundo, porque o homem não consegue cumprir cabalmente a vontade de Deus. Só Deus poderia cumprir cabalmente a sua própria vontade, e por isso que ele encarnou o seu próprio filho, que o Filho de Deus é que foi partido como animal, foi o Filho de Deus que foi partido naquela cruz, porque só ele poderia cumprir a vontade de Deus perfeitamente, nunca um ser humano, mas ele foi homem e Deus para cumprir a vontade de Deus. E quando esse povo lembra da aliança do Senhor, ele também olha para a Páscoa do Senhor, porque o texto diz aí, a aliança que eu tenho quando saíste do Egito, não foi isso que diz o texto aí? Segunda aliança que fiz contigo quando saíste do Egito. Lembra lá no Egito, capítulo 12 de Êxodo, o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos, irmãos. E Deus falou, você deve matar um cordeiro, e esse sangue deve cobrir de sangue os umbrais, lembra disso aí? E o anjo da morte passará por cima, poupar, economizar, Páscoa, é a palavra, né? Passará por cima, e os primogênitos do povo de Israel não morrerão. E aquele povo comeu aquela Páscoa, e como diz lá em Êxodo 12, eles sabiam muito bem, o povo daquela época de Ageu, eles comeram a Páscoa de pé, eles comeram a Páscoa de cajado na mão. O texto diz que eles estavam de sandália dos pés, os lombos cingidos com a tralha, e comeu à pressa, porque era a Páscoa do Senhor, que na realidade o anjo da morte passou, e depois que o anjo da morte passou, eles saíram, e começaram a marcha para a terra prometida. E assim é nossas vidas, diante de Deus, quando nós entramos, somos batizados, e começamos a participar da Santa Ceia, nós caminhamos em direção à terra prometida, pelo deserto, e esse povo sabia, que o pacto do Senhor diz que eles têm que andar, têm que caminhar, têm que prosseguir, têm que trabalhar, e essa caminhada não é fácil, reconstruir o templo não é fácil, assim como não foi fácil a caminhada do povo de Deus ao longo do deserto, mas Deus dava a cobertura das nuvens, o fogo, a coluna de fogo à noite, o pão do céu, o maná, e assim Deus guardou o seu povo, e quando Deus faz menção à aliança, Ele aponta para esses momentos, de aliança, segunda aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Quando Moisés chegou lá para receber as placas dos 10 mandamentos, chegando lá no Monte Sinai, ele não foi lá para receber algo de Deus. Deus falou para eles, eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí ele começou a citar os 10 mandamentos, não farás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, não fará outros deuses. E ele começou a citar os 10 mandamentos ali, mas ele falou, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Ele já fez a obra, agora segue no meu caminho. E é isso que o povo tinha que lembrar, eu já resgatei vocês, eu tirei vocês do cativeiro babilônico, eu estou com vocês, ser forte, eu estou com vocês. Lembra da aliança quando saíste do Egito, eu já fiz tudo, prossigam. E aquele povo tinha que se lembrar disso, que Deus é o Deus
da aliança. Mas no segundo momento, irmãos, ele também fala da presença do Espírito. O meu Espírito vai com vocês, o Espírito que garante a vitória. Ele fala, eu sou convosco, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, ser forte. Agora ele fala, não temais, eu sou convosco, o meu Espírito habita no meio de vós. Então primeiro ele diz, eu sou o Deus da aliança, e por meio dessa aliança, eu também falo para vocês, o meu Espírito habita no meio de vós. Por que estão com medo? Ser forte, arregaça as mangas, trabalhem, faça a vontade de Deus. É isso que ele está falando aqui. E essa parte lembra também a mensagem do profeta Zacarias, que pregou no mesmo tempo de Ageu. Em Zacarias 4,6 diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra bem conhecida, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ser forte para se manter firme, nesse sentido, mas não para lutar, porque quem ia lutar por eles é o Espírito de Deus. Irmãos, a vitória do corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, é certa. O Espírito habita no corpo de Cristo, habita na igreja. Se o Espírito habita na igreja, a vitória é certa. Então nós podemos prosseguir, podemos trabalhar, porque essa é a vontade do Senhor. Devemos estar construindo o templo. E esse templo agora não é essas quatro paredes, esse templo somos nós, igreja do Senhor, que temos que estar sempre em construção e reconstrução, purificando nossos corações e nossa mente, andando e caminhando na obra do Senhor. O Espírito do Senhor sela o nosso ser, marca o corpo de Cristo e conduz num trabalho árduo, irmãos, e vitorioso, para a honra e glória de Deus. O Espírito do Senhor nos consola nas nossas fraquezas, nos consola nas nossas tristezas, nos impulsiona a proclamar o nome do Senhor como os testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Ele nos ensina e capacita para toda boa obra, obra em gratidão ao que Deus já fez por nós, não para conquistar algo, mas só por agradecimento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, agora obedeça o que eu estou dizendo. Ele já nos tirou do Egito, Ele já nos libertou dos nossos pecados, já nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Agora sigamos, pelo poder do Espírito, seguindo a aliança do pacto, que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. O povo não precisava temer as circunstâncias, nem as pessoas, pois o Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Espírito, estava no meio deles. E me traz à memória o texto de 2 Timóteo 1,7, que diz, Deus não deu espírito de covardia. Obrigado, meu querido. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. 2 Timóteo 1,7. Não temais, ser forte, eu sou convosco. Segundo a aliança que eu fiz com vocês, igreja do Senhor, e eu habito no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Ser forte, não se acovarda, porque Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder. Para quê? Para que você trabalhe arduamente na obra do Senhor, para que você se santifique, para que você reconstrua todo dia o templo do Espírito Santo, que é você, a tua vida, o teu coração, a tua alma, a tua mente, o que você faz. Essa é a vontade do Senhor, mas não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No terceiro ponto, ele vem trazendo a glória do segundo templo. Ele fala, a glória do segundo templo será maior. A glória do segundo templo será maior. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas. E todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira,
diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa, ela foi muito maior que a primeira, sim, como o profeta falou. Apesar do rei Herodes o Grande, lembra lá o rei Herodes o Grande, do tempo de Jesus nasceu, que mandou matar as criancinhas? O rei Herodes o Grande passou 46 anos embelezando esse templo, para tentar trazer a glória desse templo para a glória do templo salomônico. E chegou perto, se é que não até ultrapassou. Mas o profeta não se referia a uma glória de beleza, de ouro e de prata, do templo de Salomão. Essa segunda glória é a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores dentro daquele templo. O Cristo encarnado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso se manifestou em terra e se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E Ele deu poder para todos aqueles que creem nele serem chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E por isso aquele templo teve uma glória muito maior. Mas esse texto, irmão, não aponta só para a primeira vinda de Cristo, mas também para a segunda vinda de Cristo, quando Ele vai abalar o céu e a terra, e vai fazer derreter tudo, e nós vamos encontrar com Ele na glória, aquele dia, Maranata, como nós cantamos, vem Senhor Jesus, aquele grande dia, e Ele vem para o seu corpo, para a sua igreja, que é o templo glorificado, a sua noiva pura, perfeita, ataviada, sem mancha, que é a igreja do Senhor, com vestes brancas, uma igreja pura. Somos nós, a igreja do Senhor, que o próprio Cristo purificou pelo poder do seu sangue e nos fez santos e justos para o louvor da glória dele. A glória do segundo templo, ela foi maior, porque o Deus encarnado se humilhou. Naquela semana triste, Ele entrou por Jerusalém, Hosana o que vem em nome do Senhor. As pessoas jogavam os ramos. Ele subiu num jumentinho como rei. Na quinta-feira daquela mesma semana, Ele instituiu a ceia do Senhor, substituindo a Páscoa que nós acabamos de falar. O cordeiro foi morto. No dia seguinte, o próprio Cristo morreu naquela tarde, 3 horas da tarde por nós. Cuspiram nele, bateram nele, colocaram uma coroa. E esse é o Cristo que entrou naquele templo onde a glória foi maior. Mas o texto nos diz mais, irmãos. Diz assim, ó: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei paz. E quem mais nos traz paz senão o próprio Cristo? O texto de Colossenses vai nos dizer isso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo seu sangue, na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Então é o Cristo que trouxe a glória para o segundo templo, é Ele que traz a paz para a igreja do Senhor. Então nós podemos viver com paz, irmãos, tranquilos, nós não podemos temer, temos que ser fortes, porque Deus está conosco, não devemos temer nem a morte, porque a morte é fechar os olhos aqui e abrir os olhos na presença de Deus, que é infinitamente melhor do que essa vida de tribulações que temos aqui, porque lá não haverá mais choro, nem mais dor, mas estaremos com Deus para sempre. E lendo esse texto, irmãos, de Ageu 2, de 1 a 9, então nós chegamos aqui que devemos ser fortes no trabalho do Senhor, porque Deus está conosco, porque Ele nos abençoa com a presença dEle, pelo poder do Espírito Santo, porque a glória desta casa é maior que a glória daquela casa, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós.
E nós temos paz com Deus e temos paz entre os irmãos, porque Cristo é conosco. E com isso tudo, irmãos, eu queria sugerir aqui 2 aplicações. Deus firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e de sermos o seu povo. Quando lhe desobedecemos, Ele nos disciplina. Quando lhe desobedecemos, Ele nos disciplina, irmãos. Nós vimos aqui no capítulo 1 do texto. Quando nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa e nos restaura. Quando nos sentimos desencorajados, Ele nos anima. Quando nossas mãos ficam frouxas, Ele nos capacita a fazer a sua obra. É o próprio Deus triuno que nos dá forças para fazermos o seu trabalho. E aí me veio à cabeça, irmãos, o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O seu trabalho, meu querido, não é em vão. Deus ama o teu trabalho, continue servindo ao Senhor, não esmoreça, ser forte, não desanime, mantenha a reconstrução do templo, seja corajoso, seja firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, irmãos, não é em vão. E o que devemos fazer? E o que devemos fazer, queridos? Se não confiar na glória por vir, da aliança da graça redentora que falamos aqui, e trabalhar proficuamente na construção do templo, que é o corpo de Cristo, sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. Então essa palavra de Ageu, irmãos, ela se aplica aos nossos dias, para nos dar ânimo, nos dar coragem, para que nós lembremos que Deus é o Deus da aliança, e Ele cumpre as suas promessas. Deus é um Deus que está conosco. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias. É a promessa do próprio Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Então é isso, irmãos, devemos permanecer firmes, trabalhando na construção do templo, na tranquilidade, na paz que Deus nos dá, porque a paz de Deus independe de circunstâncias, independe das atribulações, independe das aflições da vida, das tristezas, até porque o Espírito nos consola nas nossas tristezas e nas nossas fraquezas. E mesmo que eu não sei falar, Moisés também não sabia falar, e Deus o capacitou. Em Deuteronômio vemos discursos de Moisés. Deus te capacita, porque o Espírito de Deus te capacita a tocar, te capacita a cantar, te capacita a falar da palavra, a ensinar, a levar a palavra no teu trabalho, na tua escola, a edificar o templo do Senhor, a se santificar todo dia, a abandonar o pecado e a viver para Deus. É isso que Deus faz em nós, irmãos, todo dia, e vai fazer até nos levar para a glória. Amém? Vamos orar, baixar nossas cabeças. Senhor, é muito bom estar na sua presença, ler a tua palavra, ler os textos e vermos que o Senhor é um Deus de aliança, Pai, da aliança que o Senhor tem para nós desde lá de Adão, passando por várias dispensações, Senhor. Aquela que Moisés, ao sair do Egito, passando pelo Davi, ó Deus, que o Senhor nos disse que do seu reino será de eternidade a eternidade, que o descendente de Davi. E nós olhamos para Cristo, onde a aliança se revela na plenitude da tua graça, e o Filho de Deus encarnado morre por nós e ressuscita por nós.
Graças te damos, ó Deus, porque nós cremos no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Dependemos totalmente do Senhor. Sabemos que somos insuficientes, somos dependentes do Senhor e sem Ti nada somos. E queremos nos lembrar, Pai, que o Senhor é o Deus dessa aliança, que o Teu Espírito habita em nós. Lembrar que nós temos que ser fortes no Senhor. Lembrar, ó Deus, que temos paz com o Senhor, porque fomos reconciliados em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fala com a Tua igreja, porque a Tua igreja está disposta a um trabalho árduo e profícuo, porque a Tua igreja não é daquela que retrocede para a perdição, mas daquela que avança para a salvação. Porque estamos olhados para frente, focados no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Oh Deus, que a Tua igreja seja luz e sal da terra, que a Tua igreja seja santa, ataviada, ó Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, que possamos levar a Tua mensagem, trabalhar coordenadamente no Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Senhor, porque somos o Teu corpo, Papai, cujo Senhor é o cabeça da igreja. Não há outro líder na igreja, há um único líder, que é Cristo Jesus, aquele que tem o cetro na mão e governa para todo sempre. E a Ti, ó Deus triuno, Te glorificamos, Te honramos, ó Deus, e Te adoramos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nos colocamos prostrados diante de Ti, e nos rendemos a Teus pés, porque o Senhor é o nosso Deus, e precisamos do Senhor e dependemos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Pai, para que andemos nos caminhos do Senhor, para que façamos, ó Deus, a Sua vontade, para que nos santifiquemos a cada dia, porque sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Tem misericórdia de nós, Pai, porque muitas das vezes nos esquecemos da Tua graça, mas trabalha em nós, Pai, para que o nosso coração e nossa mente seja totalmente focado no Senhor. Para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, ó Deus. Amém e amém.